Fala Balzeiros e Balzeiras, salve, salve! E o último episódio de What If já está entre nós, ele é nada mais, nada menos do que fantástico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse episódio, sobre tudo que rolou e quais foram as minhas impressões, e eu quero saber as suas também. Então se você está interessado em conversar um pouco mais sobre esse final de temporada, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. I'm out of options. Here we go. It's a triumph in television writing. That thing has left me no choice. We're in. Opens up a wonderful multiverse of limitless storytelling potential. Oh! It has shocks, surprises, and performances that rank up there with the MCU's greatest hits. Ready? What if? Lá no longínquo ano de 2019, a Marvel junto com a Disney lançava Vingadores Endgame. Eu assisti no cinema e posso dizer para vocês que foi uma experiência memorável, né? A sala de cinema parecia que tinha se tornado um estádio de futebol, era torcida, era gritaria, era euforia, mas não era para menos, né? A Marvel estava ali fechando um arco, né? E fechava esse arco de forma brilhante. Os filmes Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato foi fantástico, né? Foi à altura de tudo que vinha sendo construído até então. Guardadas as devidas proporções, eu posso comparar o final de What If como Vingadores Ultimato. Repito novamente, guardadas as devidas proporções. Mas sim, ela está à altura de tudo que foi construído em todos os episódios dessa série. E nada é esquecido, né? Todos os personagens, como a gente já imaginava, eles são resgatados e formam aí os Guardiões do Multiverso. É uma equipe bem diferente, né? Uma equipe nunca imaginada, a não ser pelo Vigia. E posso dizer para vocês que funciona muito bem, né? Nós temos aí, como eu falei, todos os personagens, a Capitã Carter, nós temos o Doutor Estranho, extremamente poderoso, né? O Doutor Estranho superior, vamos dizer assim. Nós temos o T'Challa, Senhor das Estrelas. Nós temos o Killmonger Pantera Negra, ele está também recrutado aí. Então, nada se perde. Uma coisa interessante, vamos abrir uma aspas, é que nesse episódio o Tony Stark não morre, né? Que já tinha muitos memes aí na internet dizendo que todo episódio o Tony Stark morria. Pronto, bom, nesse ele não morreu. Não participou muito, mas também não morreu. E voltando agora aos Guardiões do Multiverso, e como foi legal a formação desse grupo, né? Até porque eles são recrutados em seus próprios universos em algum momento após a história de seus determinados episódios. Então você tem aí um vislumbre de uma pequena continuação de suas próprias histórias. Isso é satisfatório, né, de ver. Por exemplo, no caso do T'Challa, Senhor das Estrelas, quando ele é recrutado, ele está justamente lutando contra o Ego, né? Que no final do episódio dele mostra o Ego se aproximando do Peter Quill. E a gente sabe qual é o interesse. Então ele está lutando no que seria logo depois daquele momento. Já a Capitã Carter, ela é recrutada algum tempo depois do final desse último episódio, né? Ela já está atuando ali como um agente da S.H.I.E.L.D. e a história começa mais ou menos no que seria o começo do filme Capitão América e o Soldado Invernal. E isso acontece com todos os personagens. Uma coisa interessante é a dinâmica do grupo, né? O grupo, ele tem uma dinâmica bem interessante. Vocês vão ter no mesmo grupo extremos, né? Você vai ter o Thor extremamente abobalhado, né? Que é aquele Thor filho único, com o Killmonger extremamente metódico e estrategista. O coração da equipe é a Capitã Carter, né? Ela faz aqui o papel, obviamente, do Capitão América. Ela é o vigor, a força de vontade e a determinação. O Doutor Estranho é o poder, né? Ele é o poder. E é por conta dele que realmente todos os heróis conseguem enfrentar o Tron superior, né? O Tron com as joias do infinito. Porque o Doutor Estranho, ele consegue dar um upgrade nos poderes de toda a equipe, fazendo com que aí sim pudesse acontecer uma luta de forma no mínimo digna, né? Senão o Tron ia acabar com todos de uma só vez. Esse episódio ele tem um ritmo muito mais acelerado do que qualquer outro episódio dessa temporada.
E eu tenho que dizer para vocês que o fato do episódio ter 20 e poucos minutos faz com que tudo pareça ainda mais urgente, né? Tudo ocorre de uma forma muito fluida, muito rápida, porém satisfatória. Os combates são surpreendentes, né? Você vai acompanhar uma dinâmica de combate muito bacana. Temos também aí uma recruta reserva, porque em dado momento em que o Ultron começa a caçar os Vingadores do Multiverso, eles param no universo no qual esse Ultron surgiu, em que provavelmente vocês podem imaginar isso, né? Que a Natasha é a última sobrevivente humana desse mundo. E ela rapidamente se junta aos Guardiões do Multiverso e começa a pôr em prática o seu plano de inserir aí o vírus Arminzola no sistema operacional do Ultron. Bem, as coisas, não vou dar muitos spoilers sobre o que acontece, né? Cada um dos personagens que compõem esse grupo dos Guardiões do Multiverso, ele tem uma função para estar lá, né? Tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Então tudo ocorre como o Vigia imaginou. Não vou contar o final exatamente, porque mesmo falando alguns spoilers, o final ele é apoteótico, ele é um final digno de um final de temporada, né? Uma temporada que foi tão boa para tanta gente. Eu acho que a grande maioria, assim como eu, gostou da série como um todo, né? Teve, obviamente, alguns episódios que foram melhores, outros foram um pouco mais fracos, mas no geral a série mandou muito bem. E o final, o desfecho de cada um dos personagens foi formidável, à altura deles, né? À altura de cada um deles, que a gente se apaixonou, mesmo com tão pouco conteúdo para se apegar, né? Quem não gostou da Capitã Carter, mesmo ela sendo protagonista de um único episódio? Quem não se apaixonou pelo T'Challa, o Senhor das Estrelas? Então todos esses personagens que nos foram apresentados, eles têm sim um final digno à altura de cada um deles. E o Doutor Estranho também, né? Ele tem um final meio que um gosto meio agridoce, mas é o que tinha para ele, né? Ele não tinha exatamente para onde voltar. Então foi dado a ele uma missão suprema, né? De controlar, né? Para que essas joias do infinito e esse desejo de aniquilação não escape. Então ele continua naquele seu microverso, tomando conta do resultado dessa grande batalha, né? Bem, como eu disse, é uma série que eu gostei bastante, teve um final digno, sim. Não sei como será a segunda temporada, né? A segunda temporada já está anunciada, vai ter, então provavelmente vão ter questões, né, bem interessantes. A série What If nos quadrinhos, os episódios não têm muita ligação, né? São realmente histórias independentes. Mas aqui eu não posso mais dizer isso, pois esse final provou que as histórias se cruzam, né? Se entrelaçam de alguma forma. E essa mesma história que encerrou agora, ela pode sim continuar, porque imaginem aí vocês se no primeiro episódio da segunda temporada não seria o que aconteceria se o Doutor Estranho Supremo falhasse, né? Em proteger o multiverso. Bem, poderia acontecer. Se você assistir esse episódio todo, você vai entender o que é que eu estou falando. Então, as possibilidades são infinitas, né? Nós é que temos que ponderar essa questão. Bem, eu fecho aqui esse comentário da série What If com um 10 pelo conjunto da obra. É uma série que merece ser vista, ela é muito bem feita e dentro das séries de animação da Marvel é um marco. Então eu repito novamente, para mim é 10. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, pessoal. Gente, voltei aqui porque tinha esquecido de falar, mas eu quero alertar vocês que esse episódio tem uma cena pós-crédito, muito linda, muito fofa, que não merece ser perdida, né? Então fica aí até o finalzinho e assiste porque é bacana. Gente, fiquem com Deus, se cuidem e agora sim, até a próxima, pessoal.